Um jovem que sonhava entrar para a tropa de elite da Polícia Militar morreu essa semana no Rio. Excesso de exercícios, uso de anabolizantes ou agressões físicas e abuso de poder. A causa da morte deste policial ainda é um mistério. Tempo, vambora! Respira! Força! Coragem! Polícia no chão! Determinação. Fazer parte desta tropa não é para qualquer um. Esta é a sede do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Só os policiais mais preparados física e psicologicamente conseguem trabalhar aqui. A maioria não aguenta a pressão e o rigor do treinamento e desiste de usar o uniforme preto do BOPE. Ser reconhecido como um caveira exige garra e perseverança. Eduardo Marcelo dos Santos, de 28 anos, já havia escolhido a carreira desejada. Essa semana, Eduardo morreu durante o curso de ações táticas da Polícia Militar, uma das portas de entrada para o Batalhão de Operações Especiais. Ele sempre quis, o sonho dele era esse. O sonho dele era entrar pro BOPE. O treinamento duraria 4 semanas. O policial só aguentou o primeiro dia. Teve aula inaugural teórica pela manhã, teve os princípios teóricos para essa instrução da parte da tarde, almoçou naturalmente com todo o grupo, né? E à tarde começou a fazer a parte prática. Durante uma série de exercícios físicos, o aluno passou mal e foi levado para o hospital. O que chamou a nossa atenção, né, que ele teve esse princípio de tontura que ele reclamou com 2 horas de treinamento. É um esforço para nós, né, dada a condição física que esses homens têm quando ingressam aqui, de moderado para fraco. Além de Eduardo, mais 3 soldados abandonaram a aula no mesmo dia. Todos apresentaram sintomas de desidratação aguda. Os outros PMs receberam socorro médico e foram liberados em 24 horas. Só o quadro clínico de Eduardo se complicou. Ele teve convulsões. Logo depois, os rins pararam de funcionar. Meu irmão sempre teve saúde, sempre nunca passou mal nem nada, então quando me contaram eu não acreditei. Indignados, os parentes dizem que Eduardo teria sido agredido durante o treinamento e culpam a polícia pela morte do rapaz. Ele apanhou, não foi insuficiência renal, não. Ele estava entre os 10 melhores, sempre foi raçudo, todo mundo viu o preparo físico dele, excelente, sempre foi vibrador. Flávio viu o corpo do irmão e garante que havia vários hematomas. A verdade foi que ele apanhou mesmo. A polícia nega a acusação. Um inquérito foi aberto para apurar a causa da morte. Estas imagens mostram um jovem alegre, saudável, um pai carinhoso que sonha ser o herói do filho. Sempre quis ser o ponto de referência para o filho, entendeu? E sempre assim, o papai é polícia, o papai vai ser caveira, o papai é isso, entendeu? Sempre incentivando muito o filho. Eduardo era casado com Maria Ondina há 4 anos. Para ela, a morte de Eduardo não tem explicação lógica. Eu sei do convívio, que ele era bem fisicamente, entendeu? Muito bem preparado. Então, para mim, lógica nunca vai ter, né? A verdade é essa. Eduardo chegou ao hospital da Polícia Militar do Rio com desidratação aguda. Morreu pouco depois, quando os rins pararam de funcionar. O laudo de necropsia ainda não saiu, mas há suspeita de que o soldado tenha usado anabolizantes. Vários medicamentos foram encontrados no armário desse policial. O armário foi aberto na presença dos outros alunos e de outras testemunhas. Tudo isso foi documentado, relatado e está guardado no serviço reservado do BOPE e vai ser juntado aos autos dessa averiguação sumária. O Domingo Espetacular apurou que foram apreendidos remédio para varizes e suplementos alimentares. Esse policial que morreu, ele foi lá buscando honra e está sendo taxado como problemático, como um drogado, entendeu? Eles estão taxando ele como drogado porque
dizendo que ele morreu porque ele tomava esteroide, quando na realidade ele teve insuficiência renal, ele morreu por falta d'água. O que acontece com todo mundo. Infelizmente, ele morreu. O desabafo é de um ex-aluno do curso do BOPE que pediu para não ser identificado. Segundo ele, o principal castigo para os aspirantes é a proibição de beber água. E eu presenciei várias vezes eles pegarem um cantil de água, jogar fora, te punir porque você esqueceu uma foto, uma caneta, pegar o teu cantil de água e jogar fora, beber a tua água, cuspir a tua água, falar, tá com sede? Não, não tem água não, meu amigo. Tem água não. Banca aí. Se arrasa aí. Quantas horas sem água? O dia inteiro? O dia inteiro. O dia inteiro sem água. O policial também faz uma denúncia. Ele e os colegas teriam sido vítimas de tortura física e psicológica. Como aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Uma pessoa da equipe deles me bater e continuar me batendo, dando soco, tapas, chutes. E depois que se cansar, ele olhar pra minha cara e falar, poxa, tô levinho. Fez assim com o braço, pô, tô levinho. Que beleza, quer dizer, isso não é... Ele não tava me ensinando, ele não tava me ensinando como proceder caso eu fosse do BOPE um dia. Ele tava se aliviando. O comando do batalhão negou as denúncias. O rigor do treinamento do BOPE foi parar no cinema. As cenas da ficção mostram violência e abuso de poder por parte da Polícia Militar do Rio de Janeiro. 01 desistiu! Para o fundador do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o que foi mostrado nas telas é sim o retrato da realidade. Todo curso tem isso, mas é obrigatório para que ele passe o pior que puder passar no curso, para ele demonstrar que tem reais condições de se formar naquele curso. E aí sim é garantido para aquela tropa de elite que aquele homem ali está capacitado a enfrentar qualquer tipo de missão, a mais difícil que tiver, com o delinquente mais perigoso que tiver e vencer aquela missão. Para ser um caveira, vale todo o esforço, mas muitos soldados não aguentam. E a maioria passa mal, como passou esse rapaz, como passou os outros 3. A maioria passa mal. Na opinião deste especialista, a causa da morte de Eduardo pode estar ligada a uma síndrome, ainda pouco conhecida. Essa combinação que se observa e que já foi divulgada, né, insuficiência renal, convulsões, desidratação, isso faz parte de uma síndrome que ainda nem todo mundo conhece, que é chamada rabdomiólise, né? O nome dela significa quebra de tecido muscular. Ela pode ser causada por exercício excessivo, por drogas, por remédios e por traumatismos corporais. Esforço em excesso, o corpo levado ao limite. Situações desfavoráveis encontradas em cursos de formação de policiais. Esta é uma simulação da rotina que os candidatos a agentes do BOPE têm que enfrentar antes de ir para as ruas. Uma sequência puxada de exercícios. O treinamento que começou esta semana já teve muitas baixas. Dos 50 alunos matriculados, metade abandonou a turma. O desafio aqui é reconhecer quando chegou a hora de parar. Alguém cansado, senhores? Não, senhor! O nosso corpo ele sempre nos estimula a fazer ou não fazer alguma coisa. O medo não é um defeito, o medo é uma qualidade. O medo nos dá limites, assim como os estímulos corporais. E o aluno, às vezes, entende esses estímulos como, não, eu consigo superar um pouco mais, eu consigo ir um pouco mais além. E quando o limite é superado, infelicidades acontecem. Eduardo, um dos 10 melhores da turma, foi testado até o limite. Ele não iria pedir pra sair. Não iria pedir pra sair. Eu conheço meu irmão, essa frase eles não escutariam da boca dele.